tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre como o emprego e a renda se tornaram prioridades dos eleitores em 2022. De acordo com a PNAD contínua, divulgada em dezembro do ano passado, o país tem 12,9 milhões de pessoas desempregadas. Bancos e consultorias estimam que o desemprego pode fechar o ano de 2022 entre 11,8% e 13%, números muito acima do registrado em outros anos eleitorais. Ao mesmo tempo, o Brasil viu o aumento da inflação, puxada por novos aumentos de combustíveis e a queda dos investimentos. Especialistas, inclusive, caracterizam esse processo de recessão, inflação e desemprego como uma estagflação. Em ano eleitoral, as questões prioritárias para os brasileiros mudaram. Enquanto nas eleições de 2018, temas como segurança pública e corrupção lideravam as pesquisas, renda e emprego viraram prioridades neste momento de crise econômica e social do país. E para falar sobre esse tema, vamos conversar com o Bruno Ottoni, economista, especialista em mercado de trabalho e pesquisador do iDados e da FGV Rio. Bruno, eu vou começar fazendo aquela pergunta padrão do Coisa Pública. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Primeiro eu queria dizer que eu sou um entusiasta do Estado Democrático de Direito, né? Hoje em dia acho que são coisas importantes de serem ditas. Meu pai foi sequestrado na ditadura, passou 3 dias preso, sem ninguém saber, foi torturado psicologicamente. Amigos dele foram torturados e ele era um estudante. Meu pai, na verdade, não tinha nenhum envolvimento com grupos de violências, grupos armados. Ele era mais participou de algumas passeatas pacíficas contra a ditadura na época, e alguns amigos dele organizavam passeatas pacíficas, e um deles especificamente foi torturado, fisicamente pela ditadura. Então, para quem teve esse tipo de experiência, não diretamente, mas indiretamente, através de familiares, a gente sabe que o quanto que a liberdade, né, oferecida pelo Estado Democrático de Direito é relevante, a gente sabe valorizar isso. Então, primeiro, eu queria começar dizendo que eu sou entusiasta do Estado Democrático de Direito. Segundo, eu sou pesquisador, né, pesquiso na área de mercado de trabalho principalmente hoje, sou pesquisador do iDados e do IBRE da FGV, né, e pesquiso o mercado de trabalho. Os temas de mais interesse meu, assim, hoje em dia, são automação. Estou muito preocupado com a questão da automação, um pouco de conjuntura econômica do mercado de trabalho, o que está acontecendo com as pessoas, né? E aí tem um outro tópico que está bastante relacionado com a questão da conjuntura, que é a dificuldade que os jovens enfrentam na transição da educação para o emprego. Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, os jovens brasileiros têm muita dificuldade de fazer essa transição. Eles terminam a educação e até eles conseguirem emprego demora, a taxa de desemprego deles é elevada. Então, esse é um foco meu. E, no final das contas, eu também dou aula, né? Sou professor da UERJ, então também tento contribuir aí, digamos, para o Estado Democrático de Direito, ensinando novas gerações um pouco desses temas nos quais eu trabalho, né? Bom, Bruno, então vamos começar a aula aqui, vou chamar de aula. Eu vou fazer a primeira pergunta a partir de um estudo recente que saiu do IBGE e que chamou muito a nossa atenção. A gente aqui no CLP pautou bastante, inclusive, nos nossos materiais institucionais, que foi a questão o desemprego recuou no Brasil, mas o rendimento dos trabalhadores também caiu, né, e atingiu seu menor nível em 2021. Eu queria que você falasse o que esses dados podem refletir sobre o momento atual do Brasil, essa renda caindo cada vez mais do trabalhador brasileiro. Olha, esses dados mostram que a gente está vivendo um momento bem desafiador do ponto de vista de mercado de trabalho, né? Porque a questão do desemprego, tudo bem, ele recuou nos últimos números, né? Mas ele está num patamar muito elevado ainda, né? Quer dizer, a gente agora está voltando para um patamar do pré-pandemia que já era um patamar elevado. Estamos falando aí de 11,2% de taxa de desemprego, né? É uma taxa de desemprego muito elevada. E, associado a isso ainda,
uma renda muito baixa, né? Corroída pela inflação, mas não apenas isso, né? Tem indicadores de que mesmo se a gente olha para a renda nominal, que é a renda antes da gente corrigir pela questão da inflação, ela tem caído, né? Agora na ponta melhorou um pouquinho, mas pegando uma perspectiva dos últimos meses, caiu bastante. O que indica que as pessoas estão talvez conseguindo empregos que pagam menos, né? Isso pode estar relacionado com o mercado de trabalho muito desafiador, então as pessoas, de repente, estão aceitando salários mais baixos. Então, assim, isso sugere que o mercado de trabalho está realmente num momento muito desafiador. E só para... Eu queria ressaltar um ponto, que nessa discussão de conjuntura de mercado de trabalho, às vezes, até para quem acompanha, pode parecer um pouco confuso o seguinte. Muitas vezes os dados do CAGED, que são os dados de emprego formal, têm saído muito fortes, mostrado saldos de geração de pós-trabalho muito grandes, positivos. E aí vem o dado da PNAD contínua e mostra isso, taxa de desemprego alta, rendimento caindo. Isso pode parecer um pouco conflitante para quem não entende tanto e não acompanha todo o mercado de trabalho. Inclusive tem gente, né, a gente vê o governo, muitas pessoas dentro do governo, usando os dados do CAGED para pintar um panorama distinto do mercado de trabalho, tentando dizer que, na verdade, o mercado de trabalho não está tão mal assim. Uma coisa que eu acho que é muito importante dizer é o seguinte: se a gente olha para o estoque de pessoas empregadas formalmente no Brasil, que é você pegar o saldo do CAGED, né, e acumulando, tem vários saldos, e em algum momento você vê quantas pessoas no total estão empregadas formalmente no Brasil. Ele está chegando próximo agora, se não me engano, ao recorde que a gente observou em 2014. E tem gente também usando isso para dizer que não, então o mercado de trabalho está muito bom. Só que a população em idade de trabalhar no Brasil hoje é muito maior do que era em 2014. Então, se a gente pega a proporção de quem está formalmente empregado hoje, é muito menor, né? Então, mesmo quando a gente olha para isso, por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para esses números, porque, na verdade, a gente precisaria hoje, para estar numa situação de mercado de trabalho tão boa, digamos assim, com que a gente vivenciava lá em 2014, 2013, pré-crise, né, que a gente teve uma crise grande mesmo ali no final do governo Dilma, mas pré-crise a gente vivenciava um momento de mercado de trabalho muito, muito bom mesmo, né? A taxa de desemprego estava baixa, o recorde de empregos formais, segundo o CAGED ou a RAIS, né? Agora, lá atrás a gente tinha uma população em idade de trabalhar muito menor. Então, se você tem muito mais gente em idade de trabalhar, mas a mesma proporção, chegando próximo, a mesma proporção de formais, significa que tem muita gente que não está, muito mais gente do que no passado, que está querendo trabalhar, está em idade de trabalhar, mas não está conseguindo emprego formal de qualidade. Bruno, agora a minha próxima pergunta vai na linha das eleições, porque a gente vê que o tema do emprego e da renda, eles são cruciais para os brasileiros, mas ainda estão muito tímidos no discurso dos pré-candidatos. Talvez esse ano, né, com a alta da inflação que acompanha o desemprego, esse assunto comece a crescer, mas por enquanto ele ainda se mantém em segundo plano. Então eu quero saber de você como que você vê e acredita que devem ser elaborados os planos e as estratégias que olhem para esse problema, né, que visam resolver esse problema de alguma forma. Olha, bom, primeiro sim, Natália, é verdade que infelizmente, quer dizer, esse tema é um tema muito relevante, né? Eu acho que tem muitas pessoas preocupadas com esse tema justamente por causa da situação ruim do mercado de trabalho que a gente tratou a respeito aqui na primeira pergunta do Guilherme, né? Porém, infelizmente, realmente os políticos não têm focado muito nesse tema, né? Às vezes a gente acaba ficando muito mais preso em discussões ideológicas do que em discussões da situação real do país e tentar discutir formas de resolver esses problemas, infelizmente, né? Então, eu acho pertinente, acho legal a gente tratar desse tema aqui, né? E aí, com relação ao que fazer, né? O que fazer é muito difícil, tá? Na verdade, é uma pergunta muito complexa, e eu vou tentar responder da melhor forma possível a essa pergunta, né? O que eu diria que a gente precisa fazer para tentar melhorar a situação do mercado de trabalho? E aqui eu vou dar uma resposta em termos mais gerais. De repente, em algum momento mais para frente na nossa conversa aqui, tem espaço para eu tratar de algumas questões mais específicas. Mas, de formas gerais, primeiro, eu acho que a gente precisa aprender com o que deu errado no passado. Porque muitas vezes no Brasil a gente tem a mania de voltar e tentar repetir experiências que deram errado no passado. Acho que a gente tem que primeiro aprender e tentar evitar repetir o que deu errado no passado. Segundo, eu acho que a gente tem que procurar estudar a literatura de mercado de trabalho para procurar experiências que deram certo, né? Mas não basta isso nessa segunda parte, porque
mesmo quando a gente olha para essa evidência do que deu certo, né, para melhorar a situação das pessoas no mercado de trabalho, reduzir taxa de desemprego, melhorar a qualificação, essas coisas, a gente vê que a evidência é muito mista. Em algum lugar, uma determinada iniciativa deu certo, aí você vai lá, pega aquela mesma iniciativa, faz em outro lugar, não dá certo. Aí, se você mexe um pouquinho, muda um pouquinho, aí dá certo. Então, além de ler o que existe, a gente vai precisar ser criativo para, digamos assim, desenvolver a partir disso, levando em consideração aspectos específicos da economia brasileira e da sociedade brasileira, né? Porque às vezes algo que funcionou numa economia X não vai funcionar no Brasil. A gente precisa ser criativo para tentar pensar o que talvez fosse mais adequado para o caso brasileiro, partindo do que a gente consegue aprender com a literatura. E aí a terceira parte, eu acho que essa talvez seja a parte mais importante de todas, a gente precisa monitorar e fazer avaliação de impacto das nossas políticas públicas. Independentemente da política que a gente venha implementar, a gente precisa monitorar e fazer avaliação de impacto da política. Por quê? Porque o problema no Brasil hoje é que a gente não monitora e não faz avaliação de impacto. Então a gente, no final das contas, está lá, está gastando fortunas com um bando de coisa. Vamos dizer, a gente tem um bando de incentivo fiscal, né? Esses gastos tributários para setores, para gerar emprego. Ninguém sabe se isso gera emprego ou não. Mas está lá, é um gasto enorme no orçamento. Se a gente monitora, faz avaliação de impacto, a gente consegue descobrir se está sendo um gasto que está cumprindo com aquilo que ele se propõe ou não. E aí, se não está cumprindo, a gente pode pegar esse dinheiro e alocar em alguma coisa que cumpra. Né? E o problema no Brasil é que a gente não faz isso. No final das contas, a gente acaba mantendo programas ou abandonando programas muito mais por motivos ideológicos do que por motivos de desempenho. Né? O que está errado, que no fundo, faz com que, muito provavelmente, né, assim, quem tenta olhar um pouco para isso, normalmente conclui isso, que a gente está desperdiçando recurso. Muito provavelmente a gente hoje no Brasil desperdiça recurso público, porque a gente gasta muito recurso em programas cujo impacto, cujos efeitos são desconhecidos. Né? E muitos deles provavelmente não têm os efeitos esperados, ou talvez efeitos muito menores do que os esperados. Né? Ainda mais, pegando o gancho só, mas ainda mais nesse momento de transição de governo, que a gente vai passar por uma transição, se não há nem essa avaliação, como que a gente vai saber se a política pública de fato está surtindo efeito, não é? Exatamente. Bruno, agora eu quero fazer uma pergunta que você mencionou logo na sua primeira resposta, que é em relação aos jovens. Eles têm pouca oportunidade, experiência, qualificação, e eu queria que você contasse um pouco como que essa crise de desemprego no país afetam os jovens e como que a gente deve pensar essas políticas públicas de qualificação profissional para eles. Sim, Guilherme, esse é um tema super importante. Até antes eu falei, né? Talvez aqui eu não vou falar de uma forma mais geral, mas de repente a gente tem a oportunidade de comentar algumas coisas mais específicas, então vou até aproveitar essa pergunta para abordar alguns temas mais específicos. Mas antes de entrar nos temas mais específicos, deixa eu falar sobre algumas questões mais gerais. Né? Uma questão mais geral, eu acho que é importante do que eu falei para a minha resposta anterior, vale aqui também. Né? Quer dizer, então, qualquer política que a gente for pensar de qualificação do jovem, para qualquer caso que a gente for pensar de política de qualificação do jovem, é importante a gente evitar o que deu errado no passado, estudar o que existe de evidência e ser criativo em cima dessa evidência para criar programas e pensar em programas específicos para implementar no Brasil, e a gente precisa monitorar e avaliar. Então, isso é uma questão que vale para aquilo e vale para cá também. Agora, com relação à questão da qualificação profissional, o que eu diria? Né? A verdade é que, se a gente olha para a literatura que existe sobre o tema, a verdade é que hoje a gente não tem bala de prata, digamos assim, de um programa de qualificação ou uma forma de lidar com qualificação que, de fato, funcione em qualquer contexto e em qualquer situação. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, isso está em grande contraste com a questão dos programas de transferência condicional de renda. Tá? O que são programas de transferência condicional de renda? Um exemplo, no Brasil, o programa de transferência condicional de renda brasileiro é o Bolsa Família. Tá? Esses programas de transferência condicional de renda, eles são tidos hoje na literatura internacional como bala de prata para o combate à pobreza. Tá certo? Por quê? Porque esses programas foram pensados, né? O primeiro feito em mais larga escala foi no México, o Progressa, né? E ele foi monitorado e teve o seu impacto avaliado, e aí os impactos foram super positivos. E aí esse tipo de programa se disseminou pelo mundo em desenvolvimento, tá certo?
maior parte dos países em desenvolvimento hoje tem algum programa desse tipo. Por quê? Porque esse tipo de programa é barato, independentemente do contexto onde esse tipo de programa é aplicado, país, recorte de região, grupo específico que vai ser beneficiado ou não, independentemente disso, em geral, esse tipo de programa, quando ele é avaliado, né, os artigos ou as pessoas que vão e tentam avaliar os impactos desses programas, encontram efeitos muito positivos. Certo? Então, nesse caso, eu diria que o mundo teve um avanço enorme nos últimos anos nessa dimensão. Já no caso da qualificação profissional do jovem, a gente não tem essa bala de prata. Certo? A gente não tem essa bala de prata, infelizmente. Então, nesse caso específico, é mais importante ainda que a gente realmente seja criativo e monitore e avalie para a gente tentar descobrir. Quem sabe daqui a alguns anos a gente descobre algo equivalente a um Bolsa Família, porém do ponto de vista de qualificação profissional de jovem. Algo que realmente, se você implemente em qualquer lugar, né, de uma forma mais ou menos padrão ou padronizada, que ele tem efeitos enormes em termos de treinar o jovem, qualificar o jovem, fazer com que esse jovem consiga ser bem-sucedido e ingressar no mercado de trabalho e conseguir um emprego. Né? Dito isso, o que tem se mostrado mais eficiente, né, com base na literatura existente, e que tenta olhar para essa questão de forma mais abrangente, não olhando só para a qualificação, mas olhar para programas que ajudem o jovem a fazer a transição da educação para o emprego, o que tem se mostrado mais efetivo são programas que reduzem assimetria informacional. Tá? O que é assimetria informacional? No fundo, é falta de informação. Então, por exemplo, no Brasil, basta a gente fazer uma reflexão, não precisa fazer uma reflexão muito complexa, uma reflexão simples, que a gente já começa a ver que informação é um problema enorme, um problema muito grande no mercado de trabalho brasileiro. Por exemplo, como é que os nossos empregadores descobrem a respeito de quantos trabalhadores ou de quais trabalhadores aplicam para suas vagas ou estariam disponíveis eventualmente para ocupar suas vagas? Né? Normalmente é muito assim. Às vezes um empregador vai usar o LinkedIn, anuncia no LinkedIn, muitas vezes é por contato. Você fala com seu amigo, olha, eu estou com uma vaga aberta, e ele divulga para alguém. Esse tipo de formato, né, é totalmente inadequado, porque quantos potenciais candidatos para uma vaga podem não ser entrevistados, né, por causa desse método muito restrito de fazer a divulgação de uma vaga. E do ponto Desculpa te interromper, até porque muitas pessoas não têm nem acesso à internet no Brasil. Exatamente. E aí, do outro ponto de vista da situação, se você faz uma reflexão também simples, você também vê que o problema pode ser muito maior ainda se você pensa do ponto de vista do trabalhador. Né? Porque é o seguinte, o trabalhador, muitas vezes, ele não tem noção. Imagina um jovem que vai procurar uma carreira. Quero entrar na faculdade. Muitas vezes o jovem entra na faculdade, no Brasil a gente não tem informação tão bem divulgada de qual é o salário médio de cada ocupação. A gente não tem no Brasil dado de vagas não preenchidas por ocupação. Isso nos Estados Unidos tem uma pesquisa, o JOLTS, o Job Openings and Labor Turnover Survey. Ele diz que vagas estão abertas. Então, por exemplo, olha só para um jovem, que legal, se ele está querendo entrar no mercado de trabalho, ele olha lá e fala, olha só esse emprego aqui, vamos dizer hoje está na moda, ciência de dados, né? Vamos dizer lá, olha, essa carreira aqui de ciência de dados tem um bando o salário é altíssimo e tem um bando de vaga não ocupada. Isso direciona o jovem, é uma informação importantíssima para o jovem no momento de ele escolher uma faculdade. Ainda mais, as faculdades nos Estados Unidos disponibilizam informação sobre taxa de emprego dos jovens, ou seja, o cara que se forma naquela faculdade no curso X, qual é a proporção deles que consegue emprego, aonde, qual é o salário médio que esses caras obtêm. No Brasil a gente não sabe. Você entra na faculdade, você não sabe se quando você sair lá na frente, se você vai ter oportunidade de conseguir emprego ou não, qual salário que você vai ganhar. Então, esse tipo de política, por exemplo, políticas de você criar plataformas de emprego virtuais em que você tente colocar nessas plataformas o maior número de empregadores possível, o maior número de pessoas possível. Esse tipo de política, ela tem se mostrado muito custo-efetiva, porque são políticas baratas, tá? E elas lidam com um problema que, em países em desenvolvimento, em geral, e no Brasil em particular, são problemas que basta a gente pensar um pouquinho, que a gente vê que são problemas enormes. As pessoas não sabem, as pessoas estão tomando decisões
e de carreira e se guiando, quase na base de nenhuma informação, ou na base de muito pouca informação, né? Então, o que eu diria é que também uma iniciativa promissora nesse caso aí, não na direção exatamente de qualificar o jovem, mas na direção de ajudar o jovem a conseguir uma vaga de trabalho, né, é essa, de você tentar reduzir assimetrias informacionais, prover mais informação para empregadores e trabalhadores na hora deles tomarem suas decisões no mercado de trabalho. E, Bruno, até vou continuar, né, fazer mais uma pergunta em cima disso, porque eu achei muito interessante essa sua última resposta, porque a gente focou muito no jovem, falando agora do jovem, mas eu acho que um tipo de política pública nesse sentido poderia contribuir até para ter mais oportunidades para pessoas trans, pessoas que não têm tanto acesso ao mercado de trabalho, não focar só no jovem, mas também, não sei, eu acho que tem a ver isso também, né? Sim, com certeza. Esse tipo de política pública, isso, ele pode ajudar todo mundo, né? Ele não é só para jovem, ele ajuda jovem especificamente, mas também pode ajudar pessoas das mais diversas, qualquer trabalhador que esteja procurando emprego e qualquer empregador que esteja tentando preencher uma vaga de trabalho. E pessoas até... Bom, aí tem uma questão nova, né? Hoje em dia tem essa questão de inteligência artificial que tenta lidar com preconceito, tenta reduzir preconceito, né? Que é uma inteligência artificial que se alimenta, mas você não alimenta com dados que poderiam gerar preconceito, né? Então ainda tem essa questão. Às vezes você tem um lado ruim de você ir para o mundo virtual, que é o ponto de que nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet. Tem um lado bom que, por exemplo, você pode tentar, por exemplo, já tem na fronteira aí dessa pesquisa de inteligência artificial no mercado de trabalho, tem alguns softwares, alguns programas de seleção de candidatos que já estão fazendo seleção cega nessas dimensões, porque o empregador que determina e estabelece, cria o software, obriga isso. Então, de fato, a seleção é cega, né? Estão trabalhando para isso. Então, assim, tem essa questão também, realmente pode ajudar nesse sentido e, em geral, pode ajudar qualquer trabalhador, independentemente disso, né? E é muito do que você falou, né? Ser criativo e inovar também, porque tudo isso é uma inovação, né? Então, é muito legal, adorei o que você trouxe, Bruno, muito bom. Eu vou só pegar um outro gancho agora, porque a gente tem que falar, e é muito padrão falar sobre o pós-pandemia, né? A retomada econômica pós-pandemia. Eu queria te ouvir sobre como pensar a retomada econômica que priorize, então, a geração de emprego e de renda, porque a gente sabe que agora vai ser isso, né? Agora vai ser pensar para frente. Então, queria te ouvir nesse sentido. Olha, Natália, primeiro eu queria dizer que, infelizmente, eu não estou muito otimista não, com o futuro do Brasil aí no vamos dizer, pós-pandemia, nos próximos anos, né? Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, quando a gente olha a questão do crescimento econômico, né? Bom, primeiro, o desenvolvimento econômico é super importante para a gente ter um mercado de trabalho melhor, né? Quanto mais a gente cresce, mais renda a gente gera, mais emprego a gente gera, a gente também passa a gerar emprego de mais qualidade, né? Então, o crescimento econômico é importante, né? E aí, quando a gente olha para crescimento econômico, em geral, o Brasil, nos últimos anos, ele cresceu muito puxado pelo bônus demográfico, né? Então, não sei enfim, deixa eu explicar o que é o bônus demográfico. O bônus demográfico, na verdade, é o período em que você aumenta a proporção de trabalhadores na sua população. Tá? Porque pensa o seguinte, à medida em que a população vai envelhecendo, tem um período em que você tem muita criança, pouco trabalhador, que não vai no mercado de trabalho, e pouco indivíduo em idade de trabalhar. Né? E aí, esse período é um período em que isso é ruim do ponto de vista de geração de renda, porque quem gera renda em geral para o país, ruim assim, né? Entre aspas, é lógico que vai gerar uma dinâmica positiva lá para frente, você vai ter um crescimento populacional. Mas do ponto de vista do momento atual, você vai ter uma proporção pequena da população gerando renda, e aí quando você vai ver renda per capita, essas coisas, a renda acaba caindo muito, porque você tem pouca gente gerando renda e muita gente dependendo daquela pequena parcela de pessoas que está gerando renda. O bônus demográfico é à medida que você vai andando e envelhecendo, você vai aumentando a proporção de pessoas na tua população como um todo, que está em idade de trabalhar e que está ativa lá no mercado de trabalho e vai diminuindo os jovens. Mas tem uma outra ponta. Em algum momento você vai começando a aumentar os idosos também. Só que nessa transição aí tem um período em que você está
diminuindo o jovem, aumentando muito pouco o idoso, e a grande massa está crescendo ali no meio, que é o pessoal que está trabalhando. Aí esse período é o que a gente chama de bônus demográfico, porque nesse período você vai, por causa da sua mudança demográfica, né, da idade média da sua população, você vai gerando um benefício de você ter aumentando a renda per capita, só porque você tem mais gente trabalhando. Né? E o Brasil viveu esse bônus demográfico até 2018, 2019. Agora a gente está entrando num período em que a gente está passando pelo envelhecimento populacional. Então agora, à medida que o tempo passar, a gente vai começar a ter cada vez menos gente no mercado de trabalho, proporcionalmente às pessoas que dependem dessas pessoas que estão no mercado de trabalho, que vão ser mais idosos e agora menos jovens e crianças. Né? E a gente... Então, esse bônus demográfico foi esse movimento que ajudou o Brasil a crescer, né? Nos últimos 40 anos, digamos assim, ele acabou agora. E o que não ajudou o Brasil a crescer nos últimos 40 anos, porque crescimento é isso, é uma parte de bônus demográfico, é a proporção da tua população que está trabalhando, né? E outra parte é a produtividade de quem trabalha. Se você pode manter a proporção de pessoas trabalhando mais ou menos constante, mas você torna essas pessoas mais produtivas, você cresce, aumenta a renda per capita. Se você, por outro lado, mantém a produtividade das pessoas mais ou menos parada, mas você aumenta a proporção de pessoas que estão trabalhando, você aumenta também a renda per capita. Né? No Brasil, nos últimos anos, o que aconteceu foi isso. A produtividade ficou estagnada nos últimos 40 anos. É aquela coisa, sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco, mas em média você pega aí histórico de 40 anos, os últimos 40 anos, desde 1980 para cá, para 2020, parada. E o que melhorou? O bônus demográfico. Só que o que acontece? O bônus demográfico acabou. Então a gente vai precisar fazer nos próximos anos para crescer o que a gente nunca não fez nos últimos 40 anos, que é aumentar a produtividade. Nos últimos 40 anos a gente não aumentou a produtividade e cresceu por causa do bônus, acabou o bônus, agora se a gente quiser crescer, a gente vai ter que aumentar a produtividade. E a gente não conseguiu fazer isso nos últimos 40 anos. Então, por conta disso, eu estou assim, um pouco preocupado com as perspectivas de crescimento econômico do Brasil nos próximos anos. Inclusive, tem muitos economistas hoje que já botam um potencial de crescimento do PIB brasileiro ali em 1%. Tá? PIB potencial seria mais ou menos 1%, que é baixo. Então, não estou muito animado. Agora, o que a gente pode fazer? Bom, eu acho que tem diversas, aí a gente pode entrar, tem uma seara de coisas, né? Tem uma agenda importante aí de melhorar o ambiente de negócios, né? A gente sempre fica muito mal classificado na questão de ambiente de negócios. Tem parte de política fiscal, melhorar o nosso arcabouço fiscal, infraestrutura, enfim, tem muita coisa que eu acho que a gente precisa fazer. E nesse sentido, eu acho que até quando a gente olha para os últimos 40 anos, a gente entende por que a gente não tem aumentado a produtividade, porque nessas dimensões todas a gente não tem avançado muito, né? Quer dizer, nossa infraestrutura continua sem avançar muito, nosso ambiente de negócio, às vezes a gente avança, mas às vezes a gente tem retrocesso no ambiente de negócios, né? Enfim, tem a parte da qualificação também, que a gente tem tido muita dificuldade de aumentar. A gente tem aumentado escolaridade, mas isso não tem se refletido em ganhos de conhecimento, né? Porque parece que, no fundo, é como se a qualidade da educação que a gente está oferecendo para os jovens não fosse muito boa, né? Porque quando a gente olha as notas nesses exames brasileiros padronizados, ou as notas nos exames internacionais padronizados, PISA, no caso internacional, no caso brasileiro tem SAEB, Prova Brasil, enfim, a nota não tem avançado muito, né? Então, a gente aumenta a escolaridade, mas, enfim, os jovens não parecem estar realmente se tornando mais qualificados, mais capazes, né? Então, é um futuro desafiador que eu vejo pela frente. A gente precisa mudar drasticamente o que a gente tem feito nos últimos 40 anos se a gente quer conseguir realmente gerar mais crescimento econômico e uma perspectiva melhor para todos os indivíduos em geral e para os jovens em particular, né? No futuro, aí, no pós-pandemia. Legal, Bruno. A última pergunta ia muito nessa linha, até de um curto, médio prazo. A gente está pensando, óbvio, tem eleição agora no final do ano e a gente está sempre pensando no que pode melhorar, se é possível ter uma organização, um consenso ali entre os órgãos para tentar resolver esse problema de renda, geração de renda e emprego no curto prazo. Você mencionou aí os principais problemas do Brasil. A gente demorou para aprovar um orçamento, aprova sempre no ano seguinte, a questão fiscal está uma zona,
infraestrutura, a gente até aprovou alguns marcos, mas de marcos regulatórios, mas aquela demora também, dificuldade dos municípios compreenderem as regras também, né? Mas... E fica a pergunta como é que isso vai avançar, porque realmente teve uns marcos interessantes, a questão do saneamento, mas a pergunta que fica também é será que isso vai gerar os resultados esperados? A perspectiva, por exemplo, nesse do saneamento especificamente, é boa, mas acho que a gente precisa esperar, porque a gente já teve legislações promissoras no passado que também, no final das contas, não deram os resultados esperados, né? Então, só para pontuar, desculpa te interromper, Guilherme, mas só para pontuar essa questão aí em cima do que você falou, que eu achei interessante citar isso. Não, com certeza. Mas acho que a pergunta final, e até também te deixar aberto para um fechamento, se quiser acrescentar alguma coisa, tem como ter alguma esperança, uma pontinha de esperança de, no curto, médio prazo, a gente conseguir pensar em alguma organização conjunta dos órgãos que trabalham nesse sentido? E também agradecer a sua participação aqui no podcast, foi uma aula realmente, e dizer que as portas estão sempre abertas aqui do CLP, e agradecer mais uma vez a participação. Claro, eu agradeço também o convite, um prazer, fico feliz que vocês tenham gostado aqui da conversa e, enfim, espero que todos também que venham escutar o podcast gostem. Com relação à questão da assim, pontinha de otimismo, deixa eu só falar um último tópico, porque está relacionado com o que a gente está falando, porque assim, o que é importante a gente fazer também, eu acho que tem a questão da desigualdade, né? Que também eu acho que é um tópico que a gente falou de melhorar o ambiente institucional, falamos de questão de infraestrutura, falamos da questão, enfim, desses marcos legais, e da gente, né, enfim, tivemos alguns marcos legais interessantes, mas uma questão que eu acho que também o Brasil tem, com a qual o Brasil tem lidado muito mal nos últimos anos, é a questão da desigualdade. A gente avançou, fizemos o Bolsa Família, ele ajudou, mas tivemos retrocesso mais recentemente, né? A gente sabe que durante muitos anos os valores do Bolsa Família ficaram congelados, né? E então a gente voltou a ter fila no Bolsa Família, gente que queria entrar que não conseguia receber, enfim. Então, tem uma questão aí também que eu acho que é importante para a gente pensar para o futuro e a gente conseguir gerar desenvolvimento econômico, e a gente conseguir gerar um país com melhores oportunidades para todos, que é a gente conseguir gerar um arcabouço de rede de proteção social que funcione melhor para todos, de forma a gente conseguir, de fato, reduzir desigualdades, né? E aí, pensando no pessoal mais vulnerável, né, conseguir fazer com que essas pessoas saiam dessa condição de vulnerabilidade e consigam ter acesso a condições melhores de vida e de emprego no mercado de trabalho, né? Então, esse último ponto que eu acho que conversa um pouco com isso. Então, em que medida será que existe algum otimismo? Eu vou dizer assim, eu sou um cara esperançoso, né? Então tenho esperança que a gente consiga lidar com esses problemas, né? Se a gente pega o passado recente do Brasil, a gente teve alguns momentos, né, favoráveis, né? Alguns momentos em que a gente conseguiu alguns avanços interessantes, né? Teve o próprio governo Fernando Henrique, que a gente controlou a inflação, né? Pré-governo Fernando Henrique, depois a manutenção desse processo foi importante, foi um avanço. A gente tem vizinhos nossos na América Latina que não conseguiram fazer esse processo de uma forma tão eficiente quanto o Brasil fez, né? A Argentina, volta e meia, ainda tem repiques inflacionários grandes, tem dificuldade de manter a inflação no patamar um pouco mais, enfim, mais baixo, né? A gente também agora teve alguma volta de inflação, mas nada comparado ao que se observou na Argentina, né? Então, acho que isso foi um avanço macro, mas que trouxe uma situação melhor para todo mundo, inclusive para quem é mais vulnerável, porque a gente tem que lembrar que quem é mais vulnerável acaba sendo mais afetado pela inflação, porque não tem banco, então não tem conta em banco, então não consegue investir em alguma coisa, né? Antigamente, conta em banco já automaticamente investia o seu dinheiro no overnight, que a gente chamava, né? Que dava alguma remuneração para te proteger contra a inflação, né? Quem não tinha conta em banco não tinha isso. Se não pegasse o salário e saísse correndo para o supermercado, né? Perdia aquele dinheiro, daqui a pouco não valia mais nada, né? Então, isso foi um avanço importante. E tivemos avanço no primeiro governo Lula, né? Acho que a gente conseguiu ter algum crescimento econômico com inclusão social, né? Depois a coisa, né, foi piorando ao longo do tempo e culminou no governo Dilma com digamos assim, uma situação fiscal um pouco bem mais desequilibrada, né? Mas a gente teve momentos desde a nossa redemocratização, que inclusive a própria redemocratização é algo
digamos assim, também, que traz otimismo, né, para o Brasil e para o que o Brasil às vezes consegue fazer, né? Mas desde a redemocratização a gente teve momentos assim que a gente conseguiu avançar e lidar de forma mais ou menos eficiente com os problemas, com alguns desses problemas que a gente tratou aqui. Então eu tento me basear no otimismo de que, assim, olha, como a gente foi capaz no passado, nada impede que a gente seja capaz de fazer isso no futuro. Agora a gente precisa tirar o melhor da gente, né? A gente precisa voltar a conseguir, enfim, ter discussões mais de modelo de desenvolvimento de país, se preocupar com controle do orçamento, mas, ao mesmo tempo, uma gestão melhor do orçamento, que ele consiga atingir quem precisa, né? E não haver desperdício com quem não precisa, enfim. Todas essas questões precisam ser endereçadas, né? Então, eu sou otimista que a gente, como fez no passado, enfim, acredito que a gente pode fazer no futuro, só realmente vai depender aí da gente se esforçar para isso e conseguir, como sociedade, se organizar para voltar a repetir esses momentos de sucesso. Perfeito, Bruno. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Coisa Pública. Tá certo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Natália. Foi ótimo aí. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Você encontra este episódio no Spotify, no feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Pelas redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Siga os perfis do CLP no Instagram, Twitter, Facebook e no TikTok. Caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E, na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Em um ano de eleição, é primordial debater as pautas mais urgentes para o Brasil. Então, indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio.